A história da filosofia começou a partir do momento em que houve um certo ceticismo em relação àquilo que era imposto para as pessoas. A gente falou aqui de política. Naquela época, a política era a questão da dominância. A quem estava no poder determinava o que é certo e o que é errado. As verdades eram contadas apenas pelos reis ali. Enfim. Eram as religiões, né, os deuses da Grécia Antiga. Exatamente. Explicava tudo, o surgimento de tudo. E aí os mitos, né, que era o que pregavam as religiões ali naquele momento, histórias bem fantasiosas, absurdas até, e as pessoas não eram proibidas de questionar, de contestar aquilo que não fazia sentido. E se ela viesse a ter uma opinião diferente daquela que era considerada verdade, ela sofria assim, consequências gravíssimas. A filosofia ela surge nesse cenário hostil em que as religiões ali predominantes é o que determinavam a verdade. Então, a partir do momento em que você questionava e buscava explicações para os fenômenos que aconteciam ao seu redor, e aí isso foi chamado de filosofia ali naquele começo, que a filosofia nada mais é do que, semanticamente explicando, amor pelo conhecimento. Então, o que acontecia? O Tales de Mileto, ele foi um dos primeiros questionadores, só que, esperto que ele era, ele não poderia questionar abertamente. Então, o que ele fazia? Procurava explicações na natureza para as questões que envolviam tudo ali ao redor. Se ele queria saber, por exemplo, por que uma pessoa nascia deformada, ele tentava buscar resposta na natureza. Se aconteciam injustiças ali na comunidade, ele procurava também entender o motivo das injustiças na natureza. E aí que ele entrava no conceito subjetivo, que para ele tudo era resultado da água. A água, para ele, representava de maneira subjetiva as questões transitórias. Que a água, o que a gente pode entender de maneira poética e até subjetiva, trazendo para esse lado da filosofia. Por exemplo, você quer entender por que a pessoa morre. A pessoa nasce, cresce, morre. Ele buscava explicações na natureza, em especial na água, porque ele entendia que a água, quando você, por exemplo, pega ela, vai no rio, pega com as duas mãos, você mata a sua sede ali naquele momento, ela deixou de existir a partir do momento que você matou a sede, mas enquanto ela ainda está em suas mãos, ela existe. Uhum. Ela tem um propósito a ser cumprido ali naquele momento. Então, a busca é você ir até o rio para ter ela em mãos, e o fim da vida é quando ela cumpre aquele propósito. Então, ele entendia que o ser humano ele tem o propósito de crescer, de evoluir, até chegar na velhice e, por fim, morrer. Então, essa era a questão da existência, né? A explicação do porquê que existem todas essas fases na vida. E essas explicações voltadas para a natureza eram tidas para outros temas também. Tinham outros pré-socráticos também que buscavam explicações nos outros elementos, não tinha? Exatamente. Terra, fogo, ar. Exatamente, são tantos outros, inclusive tem até o pai da medicina, que é o Hipócrates, ele até criou a teoria dos 4 elementos, né, para justificar os temperamentos humanos, que tem a questão do sanguíneo, do colérico, do fleumático. Isso veio dele? Isso veio dele? E veio dele, um dos pré-socráticos aí que eram considerados filósofos e, ao mesmo tempo, pai da medicina, porque ele era considerado médico, né? Naquela época a medicina ainda era muito precária, era muito em base de ervas, né? Existiam os curandeiros também, que eram responsáveis por auxiliar lá os médicos, aquela coisa toda, então tinha muito essa questão. Outro pré-socrático aí que era interessante aí, Parmênides, que ele explicava muito essa questão aí de que tudo... a questão do fogo, né, que ele colocava também, ele usava as mesmas analogias do Tales de Mileto, porém usando outro elemento. E cada elemento tem muito essa questão de falar um pouco sobre a vida como ela é. Igual o fogo, por exemplo, ele justifica a questão de que a nossa vida se parece com fogo, porque o fogo ele também cumpre um propósito, tal como a água cumpre o seu propósito de matar a sede, também de se lavar, aquela coisa toda, e o fogo no sentido de aquecer, no sentido de tornar a vida mais quente, tornar as questões mais felizes, né? Porque ele percebia que quando a pessoa se aproximava do fogo, ela se sentia mais criativa, ela se sentia com mais energia de fazer as coisas. Então existe muito essa questão da justificativa dos elementos. E aí, depois dele, veio de fato Sócrates, que foi o divisor de águas aí da filosofia, né? Um trocadilho aí, divisor de águas, Tales de Mileto, Sócrates. Uhum. Então ele já veio trazendo uma filosofia mais sofisticada, que ele não ficava tanto preso a essas questões elementares que envolvem a
natureza, e ele trazia mais uma questão de pensamento, né? Que tanto que surgiram vários outros discípulos dele, como por exemplo Platão, né? O próprio Aristóteles e aquela coisa toda. Muita gente acha que filosofia é só humanas. Só que ela tem a ver com a matemática, porque a matemática ela tem questões lógicas, questões de raciocínio. E o que é a filosofia, se não você trabalhar com lógica e raciocínio? Então ela entra muito nessa parte de que, por exemplo, Aristóteles, que era matemático, era físico e era filósofo, ele sempre procurava explicações para as questões que envolviam, de certa forma, a matemática. Porque se 2 mais 2 são 4, então a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio para as questões do conhecimento humano. Por exemplo, o seu pensamento, você está me expondo algo que na sua opinião é uma verdade. Você tem que me provar através da matemática que isso é verdade. Por que isso é verdade? Você viu? Viu? Então o que tinha presente ali naquele momento? E aí você vai explicar o que estava presente que justifica a sua verdade. Então a filosofia e a matemática andam lado a lado. E um que eu gosto muito, já passando da época antiga para a época moderna, que é o Descartes, que ele entra muito nessa questão do conhecimento racional. Para ele defende que tudo tem que ser explicado, e se aquilo não tem uma explicação lógica para aquela solução, aquilo deve ser descartado. Ele desconfiava até mesmo da própria existência. Ele acreditava, inclusive, que vivíamos em uma realidade simulada. Né? Ele que é o autor daquela célebre frase, penso, logo existo. Ou seja, aí é como se fosse uma matemática aí. Para você existir é igual pensar e vice-versa. Então, tem que chegar a uma conclusão de algo baseado em evidências concretas. E a filosofia é isso. É aquilo que a gente sempre fala da verdade, que não é absoluta. É claro que muitas pessoas podem colocar fatos, falando que um fato é verdade. Fato é fato. Verdade é uma história contada que pode ser verdade ou mentira. Entende? Então entra muito nessa questão aí. Voltando lá no Sócrates. Por que eu só sei que eu nada sei, cara? Ele falou mesmo isso? Não falou isso. Isso aí é uma linguagem comum que as pessoas atribuem a ele essa frase. Primeiro, porque não existe nada escrito dele, ele não deixou nenhum manuscrito. Tudo que se sabe sobre Sócrates foi por intermédio de Platão. E Platão não afirmou com essas palavras isso, foi apenas um entendimento de algum diálogo que Platão escreveu. Porque Platão ele sempre escrevia através de diálogos, ele colocava personagens para conversar. Inclusive, né? Tem a teoria de que Sócrates seria um personagem também, né? Poderia ser um alter ego do Platão, por que não? Já que não tem relatos escritos, só há aquela questão do telefone sem fio, né? Então, pode ser que seja um alter ego dele. Não duvidaria, baseado em tamanha inteligência que o Platão tinha. Que legal, cara. E sobre a morte de Sócrates? Fala um pouco para nós sobre a morte dele. Então, ele era acusado de corromper a juventude por questão das opiniões dele pouco comum. Que é aquele negócio dos mitos, a religião que era colocada lá naquela época era levado muito a sério. Por mais que sejam coisas idiotas, por exemplo, o deus da caneca. Existiam várias, as religiões eram, em sua grande maioria, politeísta, não é igual o cristianismo que é monoteísta. Exatamente. Então existe o deus da caneca que, porventura, criou ela, e todo mundo que tem uma caneca desse jeito aqui é abençoado pelo deus da caneca. E se um dia essa caneca cair e quebrar, a sua vida vai ser amaldiçoada e você terá que fazer alguma coisa, terá que ser escravo de alguém por conta disso. Então, era esse tipo de crença, né, que existia ali naquela época. E aí ele chegava e pensava, poxa, por que, gente? Por que eu tenho que acreditar nisso? Não faz sentido nenhum, quer ver? Vou pegar essa caneca. Ele jogava no chão, quebrava. E aí? Estou vivendo uma boa, não estou sendo amaldiçoado, cadê? E aí ele percebia a maldade nas pessoas ali, nos poderosos daquela época, que eles usavam isso como artifício para convencer a população e mantê-las com medo. Porque a religião hoje, qual que é o objetivo dela? Manter as pessoas em medo, prometer uma salvação futura em algum lugar muito bom, muito melhor do que aquele que a gente está hoje, e aquela coisa toda. E aí o Sócrates, ele ia muito contra esse tipo de argumento. E aí, a partir do momento que ele parava e conversava com a juventude, que ele tinha vários alunos, né? E ele ensinava caminhando, ele como outros filósofos antigos. Eles acreditavam que caminhar e conversar era uma maneira de você manter o seu espírito ativo, de você ter uma comunhão com o seu eu interior e, consequentemente, você conseguia filosofar,
que nada mais é do que você refletir de maneira crítica sobre tudo aquilo que te cerca. Então, como ele caminhava com esses jovens, instigavam eles a não acreditar em tudo que falam, ele começou a incomodar as pessoas grandes ali da época. E essas pessoas não queriam que existisse esse movimento de pensamento crítico. Então, há relatos de que ele foi condenado à morte. Ele bebeu um líquido chamado cicuta, se não me engano, é esse mesmo É um nome de veneno, tipo um veneno, né? E aí Que ele mesmo sugeriu para ele tomar.